Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Quem está feliz com Jesus? Amém. Nós temos um Jesus maravilhoso, um Deus glorioso. Meus amados, vamos orar antes da leitura, amém? Pai Santo, eu clamo, Senhor, meu Deus, pela tua ação sobrenatural. Clamo, Senhor, meu Deus, pelo teu toque de poder. Meu Pai, porque eu estudei, eu me esforcei, Pai, mas sem o toque do Senhor, meu Deus, sem a virada de chave, meu Deus, que só o Espírito Santo pode fazer, Pai, tudo será inútil. Todo conhecimento é inútil, Pai, sem a ação poderosa do Senhor. Que nos capacita, meu Deus, a vivermos, Pai, de uma forma diferente e, meu Deus, entendermos, enxergarmos as tuas verdades, a tua justiça, o teu amor, o teu caminho. Pai Santo, no nome de Jesus, eu clamo, meu Deus, por esse toque especial, Pai. Esse toque do Espírito Santo, Pai, que faz um milagre nos nossos corações, Pai. Que nos priva, meu Deus, da nossa humanidade, para que possamos, Pai, crer e entender e praticar a tua palavra. No nome de Jesus, Pai. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Vamos ler. Vou ler na Ara, tá? Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos enganosos, gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém, meus amados? Meus amados, semana passada a pastora Marilene deu início a esta série expositiva, né? Vamos expor a primeira carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, e a segunda, tá? A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Então já vai estudando, já vai antecipando, né, as exposições. Glória a Deus, igreja. E a pastora Marilene trouxe para nós, né, esta igreja, meus amados, foi
fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na Ásia e, teve uma visão de um macedônio, um cidadão da Macedônia, chamando: venha para cá, nos ajude. E ele entendeu que era o Espírito Santo ordenando ele para que atravessasse o mar e começasse um processo de evangelização dos macedônios. Onde é a Macedônia, pastor? Está ali na região da Grécia, ali, né? Tá. Aqueles pedaços ali. Amém, meus amados? E ali, os irmãos conhecem a história, né? Isso tudo está registrado lá em Atos 10, 17, 18, né? Vocês conhecem a história, né? Paulo, primeiro, ele começa a igreja de Filipos, né? Ele começou esta igreja, e os irmãos sabem da história que Paulo expulsou o demônio que tinha espírito de adivinhação, foi maltratado, chicoteado, preso. Os irmãos conhecem essa história, né? As cadeias sofreram, né, um abalo, né? Elas foram abertas, né? Todo mundo podia fugir, mas ninguém fugiu. E o carcereiro converteu. E assim Paulo deixa a cidade de Filipos e vai para a cidade de Tessalônica. Tessalônica, que leva o nome, essa cidade leva o nome de uma filha, não da segunda, né? De uma filha de Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Tá? E ali, né, essa cidade que foi fundada por Filipe, era uma cidade que era, né, portuária, uma cidade que tinha grande trânsito de pessoas de todas as culturas, né, meus amados? Nas costas, né, nas cidades costeiras, por aí, pelo Brasil, pelo mundo, tem uma riqueza muito grande de pessoas de muitas nações, de muitos lugares, muita coisa, muita produção cultural, muita idolatria, pecado, prostituição também. Isso é muito mais forte, né? Todas essas coisas, né, são muito mais fortes nas áreas costeiras. E a igreja de Tessalônica, né, a cidade de Tessalônica era assim. Amém, meus amados? E Paulo escreve o primeiro capítulo e ele demonstra muita gratidão pelo fato daquela igreja ter prosperado na presença de Deus. O livro de Atos registra que Paulo ficou 3 semanas pregando na sinagoga, né? Foi rejeitado pelos judeus, alguns judeus creram, né? Muitas mulheres, muitos gregos creram, e Paulo sofreu uma perseguição por parte dos judeus, que, né, atiçaram, provocaram homens iníquos, homens perversos, para atormentar a igreja em Tessalônica. E Paulo passou pouco tempo ali, provavelmente ele passou alguns meses em Tessalônica, tá? 3 semanas na sinagoga e mais alguns dias, né, algumas semanas. Na narrativa de Lucas, ele não está preocupado em registrar semanas, dias, mas Lucas ele registra fatos importantes que às vezes tem muito tempo entre um e outro lá no livro de Atos. Então Paulo passou pouco tempo lá, mas apesar do pouco tempo que ele passou lá, a igreja, né, prosperou na fé, a igreja creu na pregação, amém, meus amados? A igreja creu em tudo aquilo que Deus falou através de Paulo, sobre o mundo, sobre ele, sobre o homem, sobre as coisas. A igreja creu em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. A igreja de Tessalônica cresceu bastante no amor, uma igreja que se destacou bastante na ajuda aos pobres, aos necessitados no meio dela, tá?
aos pobres e necessitados no meio dela, e as igrejas ao redor também, a igreja de Jerusalém. Era uma igreja atuante, uma igreja que amava, né, cultuar a Deus e exercer o amor fraternal. E é uma igreja também, foi uma igreja também que prosperou muito na esperança. Né? Prosperou muito na esperança. Ou seja, uma igreja que estava vivendo como se Jesus Cristo fosse voltar a qualquer momento. Tá? E Paulo fala disso. E isso fica muito claro nas duas cartas, porque isso era tão forte na igreja, a expectativa da volta de Jesus, que gerou uma certa imaturidade no meio da igreja. E Paulo teve que, nas duas cartas, ele teve que explicar melhor, né, a volta de Cristo Jesus. E na segunda carta ele vai falar, né, olha, gente, cuidado, Jesus Cristo não vai voltar até que se manifeste o anticristo. Tá? Enquanto o anticristo não se manifestar, Jesus Cristo não volta. E isso, juntamente com o amor, a esperança pela volta de Cristo, juntamente com o amor, gerou uma certa imaturidade que a ponto da igreja estar, né, passando a mão na cabeça de pessoas que viviam de forma desordenada. É uma igreja que algumas pessoas não queriam trabalhar, né, e provavelmente não queriam trabalhar porque, Jesus Cristo vai voltar amanhã, então não vamos trabalhar não. Paulo, para, quem não trabalha, não coma. Tá? Ou seja, mas era uma igreja, né, muito abençoada. Glória a Deus, meus amados. E é disso que se trata o capítulo 1. Paulo agradece a Deus. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado porque eles creram. Obrigado porque o amor cresce. Obrigado porque a fé é frutífera. Obrigado porque eles vivem na viva esperança, né, na expectativa viva da volta de Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Então, né, nós vimos e conversamos nos PG sobre essa igreja, que é uma igreja modelo para nós. Uma igreja cheia de fé, cheia de amor e cheia de esperança. Amém, meus amados? No capítulo 2, Paulo muda um pouco de assunto aqui. E o que está acontecendo? E o que motivou Paulo escrever o que nós acabamos de ler? Provavelmente. Por que, pastor, provavelmente? Olha, meus amados, uma carta do Novo Testamento, as cartas, olha, são motivadas, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles escreveram as cartas respondendo a alguma situação. E você tem acesso, ao ler a carta aos Tessalonicenses, à resposta, mas não tem acesso à situação que foi levada para o apóstolo Paulo. Né? E assim, pelas respostas do apóstolo Paulo, nós imaginamos a situação ou a pergunta que foi feita. Amém, meus amados? Por exemplo, você conversa com alguém pelo WhatsApp, não é isso? Vamos supor que alguém pegue somente as suas respostas. Pelas respostas que você der, dá para a gente falar das perguntas, daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo respondido. Amém, meus amados? A carta é da mesma forma. Então, provavelmente, chegou aos ouvidos de Paulo que ele foi acusado de ser um pregador qualquer, um religioso qualquer, e você vai entender isso ao longo da exposição. Como assim? Um pregador qualquer, um religioso qualquer? Na época de Paulo, meus queridos, tinha muitos pregadores de tudo quanto é tipo de religião. Muitos filósofos, oradores, pessoas que chegavam, falavam as coisas, incentivavam as outras, né? De forma carnal, né? Com a sabedoria humana, com a religião humana, e assim, tinha tudo quanto é tipo de orador, como existe hoje. E ali, e muitos, né, caíram, muitos, né, essa classe de oradores, de pregadores, caíram em descrédito no meio do povo. Como? E por quê? Porque a questão do sexo, do poder, do dinheiro, acompanham muito aqueles que
tem o poder da palavra, de atrair as pessoas pela palavra. E é assim ainda hoje, não é isso mesmo? O político, ele tem que ter uma boa oratória. O coach, não é? Tem que falar bem, não é isso mesmo? Então, essa questão do discurso, de chegar e pregar, entre aspas, né? Em anunciar uma mensagem para as pessoas, isso é muito antigo. E na época de Paulo já existia isso. Tá? O mundo romano estava saturado dessas pessoas. E ali, né, como muitos hoje zombam de coach, não é só na igreja que o pessoal zomba de coach não, tá? Por aí afora o pessoal fala, isso é coach. Né? É muito forte essa coisa. Isso é coach. Na época de Paulo também tinha aquela coisa, não, isso aí é pregador comum, isso aí é qualquer coisa, não sei o nome que dava para esse pessoal na época, né? Pregadores, sei lá o quê. Né? Era muito comum na época de Paulo. Como também o desprezo a esse tipo de pessoa é muito comum, como é hoje, mas também a atração que esses oradores tinham na época antiga, como tem hoje, é muito forte também. Tá? Hoje você tem fã e hate, não é isso? Você tem pessoas que seguem e pessoas que odeiam, não é isso? Na época de Paulo também. Tá? Na época de Paulo também. E aí, né, aparentemente, Paulo foi colocado no mesmo saco. Né? Alguém chegou para a igreja, e alguém aparentemente de fora, porque se fosse de dentro, Paulo descascaria mais forte. Ele fala de uma forma muito amistosa, muito tranquila. Né? Ele está falando, ele está aqui, nesse texto, no capítulo 2, ele está se defendendo, tá? Defendendo o seu ministério, isso está claro, vocês vão ver, tá? Mas ele está falando de forma muito tranquila. Então, provavelmente, né, pode ter sido alguns daqueles perversos que os judeus contrataram para falar mal da igreja. Né? Colocando Paulo na categoria de qualquer orador desprezado na época de Paulo. Amém, meus amados? Está dando para entender? Amém? Vamos para a exposição. Versículo 1. Né? Porque agora eu acho que eu estou na NVI, eu gosto de ler na ARA e depois ir para a NVI, mas eu não sei se é NVI mesmo, não estou lembrado. Deixa eu ver. Não, está na ARA ainda. Continua na ARA, por favor. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, olha, vocês sabem, vocês são testemunhas oculares da nossa estada, né, entre vocês, que não foi infrutífera, mas apesar de sermos maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada e confiança no nosso Deus, para pregar o Evangelho. O que Paulo está falando aqui? Ó? Irmãos tessalonicenses, vocês foram testemunhas oculares do nosso sofrimento, daquilo que aconteceu conosco em Filipos, de como nós saímos de lá, de como nós chegamos aqui. Né? Vocês, pessoalmente, são frutos do nosso trabalho. Vocês conhecem as coisas. E vocês viram que foi o poder de Deus que atuou em nós para pregarmos para vocês. O que está acontecendo aqui? Olha, Paulo está no continente estranho. É o segundo lugar que Paulo visita, lá na Macedônia. No primeiro lugar, a recepção foi muito dura. Foi preso, foi chicoteado.
e saiu, teve que sair correndo de Filipos e já foi logo para Tessalônica, né? E provavelmente Paulo estava com a equipe dele abalados, eles estavam abalados emocionalmente. E aí ele diz para a igreja: vocês viram que foi o poder de Deus atuando em nós para que tivéssemos ousadia diante da oposição, diante da perseguição, porque a coisa lá em Tessalônica também não foi fácil. A coisa lá a pregação de Paulo lá, o texto fala que ele teve, um processo ali forte com os judeus da sinagoga, nessas 3 semanas que ele pregou na sinagoga, provando que Jesus era o Cristo. Então, eles viram tudo isso. Olha, está vindo homens lá de Filipos que apanharam lá em Filipos, passam dificuldade. E aqui no nosso meio também a coisa não foi fácil. E eles tiveram que ter ousadia e ter um mover de Deus poderoso para falar, para enfrentar a oposição, para enfrentar o medo. E Paulo está falando: olha, vocês foram testemunhas que nós enfrentamos dificuldades, oposição, para pregar o evangelho para vocês. A nossa vida não foi fácil no meio de vocês. Glória a Deus, igreja. Então Paulo está trazendo à memória novamente aquilo que a igreja de Tessalônica viu na vida dele. Dificuldade, ultrajado, maltratado, precisou de ousada confiança lá em Tessalônica para anunciar o evangelho diante de oposição. Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Essas 3 palavras aqui são muito importantes, né? Engano, impureza e dolo. Por quê? Era a prática padrão dos pregadores da época, de todas as religiões, dos oradores da filosofia. Tirar vantagens diante do povo com mentiras, tirar vantagens diante do povo de forma sexual. Impureza aqui pode, significar tanto a questão do dinheiro como a questão sexual. Tá? Ou seja, chegar e pregar, olha como esse homem fala bonito, chega e engana a donzela, engana as mulheres, tem relações e vai embora. Prática comum. Eu tenho a mania de fazer isso aqui, aí acaba dando, Eu aqui, tá, meu querido? A culpa é minha. Eu faço isso aqui, desconecto a bateria. Com mentiras, com intenções sexuais, de ganância, ou com artimanhas enganosas. Você sabia que tem gente que até fala a verdade com intenção errada? A verdade pode ser pregada com intenção errada. Essa última palavra, vai muito, nessa direção. Dolo. Pelo contrário, olha, nós não somos pregadores comuns. Vocês não podem nos colocar no mesmo saco, no mesmo saco de batata que os outros oradores, pregadores são colocados. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim Deus que prova o nosso coração. O que Paulo está falando aqui? Olha,
a mensagem que nós carregamos é uma mensagem de confronto. A nossa intenção não é agradar vocês. E Deus investigou o nosso coração e viu que somos dignos do Evangelho, de pregar o Evangelho. Digno aqui, meu querido, está mais ligado a compatível. Digno não está ligado a mérito aqui, mas está ligado a compatível. Mais ligado a... Fala o sinônimo de compatível aí. Né? De acordo com as exigências do Evangelho. Amém, meus amados? Deus nos viu nos parâmetros que Ele tem para pregar o Evangelho, nós estamos dentro desses parâmetros. É este parâmetro que Deus tem para os pregadores. Não querer agradar a homens, sim agradar a Deus. E, diante desses parâmetros, nós somos aprovados por Deus. Nós não temos intenções impuras, nossa intenção não é dinheiro, não é enganar, não é trapacear. Glória a Deus, igreja. Porque Deus prova o coração. Meus amados, é uma coisa que todo pregador enfrenta, tá? Ainda mais quando ele está sendo rejeitado. Tá? Todo ser humano tem essa necessidade do homem caído de aprovação, de aceitação. Jesus Cristo não tinha isso não. Tá? Jesus Cristo não tinha nada disso. Mas todo ser humano caído tem. Tá? E Deus vai provar isso. Diante da rejeição ou diante da vontade de tirar vantagens, homens pervertem a verdade. Homens transformam a verdade em mentira. Tá? E Paulo diz, olha, não estou aqui para agradar a homens. Porque Deus prova as nossas intenções. Deus prova os nossos corações. Glória a Deus, igreja. Deus prova o coração de cada um de vocês aqui, meu querido. Deus está olhando para o meu coração agora ao trazer essa palavra. Nada escapa dele. Glória a Deus, igreja. Ele prova os corações. Tá? E muitos pastores e líderes caem nessas armadilhas. Né? Caem nessas armadilhas. Às vezes o pastor tem que enfrentar a igreja todinha por causa da verdade. Não são poucos os casos, meus amados, onde o pastor, né, povão todo levado pela sabedoria humana, o cara está em pecado, o cara não se arrepende, e o pastor vai disciplinar a igreja. Não, tem que amar, pastor. Eu conheço o caso que o pastor teve que enfrentar a igreja todinha, porque a igreja queria que uma pessoa que estava tendo relações homossexuais continuasse no louvor. E a igreja, não, a gente tem que amar, deixa ele aí tocar na frente. Ao pastor, não, ele está em pecado e não quer se arrepender. E aí teve assembleias, e aí a igreja dividiu. O pastor conseguiu salvar alguns. Tá? Ou seja, ele colocou, assim como Moisés fez, né, diferente do que Arão fez ali no deserto, foi levado pela pressão, né, e fez o bezerro, né, fez ali a imagem de ouro, né, mas Moisés não fez isso, e tem muito, isso acontece muito, amém, meus amados? Isso acontece muito. Então, a motivação, Paulo está falando, a minha motivação é agradar o meu Deus, porque Ele está investigando o meu coração.
Glória a Deus, igreja. Glória a Deus por homens como Paulo, que enfrentaram a morte. Meus amados, quando o pregador é cheio do Espírito Santo, meu querido, ele enfrenta a morte, enfrenta todo mundo. Porque a intenção dele é glorificar a Deus. Glória a Deus, igreja. A intenção dele é glorificar a Deus. Tá? E Paulo, como ele diz aqui neste texto, olha, tivemos ousada confiança em Deus para levar a palavra para vocês em meio a muita luta. Minha intenção não é impura, não é movida pela mentira, pelo engano, por dolo, não. Deus sonda o meu coração e me viu aprovado para pregar o Evangelho. Versículo 5, olha o que ele diz. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Deus está chamando Deus. Paulo está chamando Deus aqui para a coisa aqui. Ele está aprofundando a coisa, ele está gravando a coisa aqui. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós outros. Então Paulo não chegava para a igreja e falava, olha, meu lindo, né? Usava de artimanhas para ganhar o povo. Linguagem de bajulação. Tinha as linguagens de bajulação lá da época, lá, as formas de atrair, de persuadir as pessoas. Fazer as pessoas gostarem de você de forma leviana. Não. Paulo fala, não agir dessa forma, usando palavras vãs para ganhar vocês. E nem fui movido por ganância. Deus sabe disso. Não foi interesse pelo dinheiro. Porque eu preguei para vocês. Não busquei glória de homens. E glória aqui está ligado às recompensas dos homens. E a recompensa, pelo contexto, dá a entender que é recompensa financeira. O reconhecimento de vocês e essa ajuda, o dinheiro de vocês. Não. E nós vamos entender porque Paulo agia assim. Meus amados, na época de Paulo é a mesma coisa de hoje, sim, né? A perversão sexual era pior, era pior a questão, Essa questão que nós vemos hoje, tanta gente que fala um montão de coisa na internet, hoje qualquer um fala na internet e enche e filma lá e atrás dele estão tanto de livros lá e logo você pensa, olha, o camarada conhece, olha o tanto de livro que ele tem atrás, E aí você é levado a acreditar e tal, e o cara fala coisas e tal, e afirma de forma apaixonada e convicta, e arrasta milhares, e daqui a pouco ele está vendendo o curso. Não é isso que acontece? E aí vende curso e tá. Tem muito especialista aí. E tudo é feito de caso pensado, tá? Tudo é planejado. Tá bom? Tem toda uma lógica, tem todo um estudo por trás de como atingir as pessoas, de como afetar as pessoas, o que não falar. Tem pouco espaço para espontaneidade, Eu lembro, quando chegou a pandemia, que a gente teve que gravar pregações, eu lembro de voltar várias vezes, Porque a gente errava no português e tal, e foi difícil ali a adaptação. Você passou por isso, pastor Fabrício? Foi difícil, encarar a câmera. Mas essas pessoas recebem treinamento para atingir você. Tá? Para que o seu coração seja tocado. Para que você tenha nessa pessoa uma referência de autoridade, de conhecimento e tal. Tá? É
lógico, e tem os sinceros também, né? Por isso que eu gosto muito dos espontâneos, né? Mas também até a espontaneidade pode ser usada para o mal, né? É complicado este mundo, né, meus amados? Complicado, mas os irmãos, vou dar aqui a receita para os irmãos, né, para fugir do engano. Glória a Deus, igreja. Para fugir do engano. Tem receita para isso também, né? Não busquei glória de homens, nem de vós outros, né? Não busquei glória de vocês, meu interesse não foi esse. Não aproveitei de vocês financeiramente, sexualmente, não teve nada disso. Não falei nenhum engano, cheguei até vocês, né, expulso, cheio de cicatrizes e enfrentando muita oposição para falar a verdade. Olha o tanto de argumento que Paulo está dando aqui. Olha o histórico de Paulo que ele está levantando aqui, trazendo a memória da igreja de Tessalônica, para que a igreja entenda que ela está numa base firme. Glória a Deus, igreja. Meus amados, nós, a igreja de Deus, ela é construída sobre bases firmes. Glória a Deus, igreja. Teve testemunhas oculares, meus amados. E o apóstolo João fala, meu querido, que a igreja é um templo. E este templo está sobre 12 fundamentos maravilhosos, que são os apóstolos. Glória a Deus, igreja. Estes homens, meus amados, que viram o Rei da Glória, que viram o Todo-Poderoso, que andaram com Ele, que tiveram crise de fé, que o abandonaram no momento mais difícil, e viram Ele ressurreto, que receberam o poder do Espírito Santo, pregaram, eu vi isso, vi aquilo, o Filho de Deus veio, Ele ressuscitou, e apanharam, foram ultrajados, passaram por pobreza, necessidade, para afirmar o que eles viram. A fé deles é diferente da nossa. Nós não vimos o Rei da Glória. Quem viu o Rei da Glória? Eu nunca vi o Rei da Glória. Né? A fé deles é diferente. O que eles não viram são outras coisas, às vezes as mesmas que nós não vimos ainda, mas a nossa fé abrange mais coisas. Mas eles, meus amados, morreram, entregaram a vida e não tiraram vantagem nenhuma da pregação deles para que a palavra chegasse até nós. Glória a Deus, igreja. Isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de... É de homem que não eram loucos e viram uma pessoa que realizou milagres, multiplicou pães, andou sobre o mar, ressuscitou o terceiro dia. Glória a Deus, igreja. Por isso que eles são as colunas, meu querido. Né? Jesus falou, olha, vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber. Né? Estava ali na disputa imatura, quem vai ser o maior? E Jesus fala, olha, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês sabem o cálice que eu vou beber? Sabemos. E Jesus fala, vocês vão beber do mesmo cálice. Não é pouco não, meu querido, porque Paulo fala, olha, completo no meu corpo, né, as marcas de Cristo. Você está entendendo o que isso quer dizer? Né, olha, a minha vida vai ser, meu ministério vai ser idêntico a Cristo Jesus, ao de Cristo Jesus. Pregação, poder, rejeição e morte. Glória a Deus, igreja. E essa pregação, meus amados, atravessou gerações, 2 milênios, e continua transformando, e continua operando com poder, trazendo fé, amor e esperança. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, a minha fé está, né, sobre as colunas e sobre a pedra angular, Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. É assim, meu querido, que somos construídos, a igreja de Deus, templo do Altíssimo. Glória a Deus, igreja. E aí Paulo está dando toda a argumentação aqui.
Aí no versículo 7, Paulo vai dar um motivo pelo qual ele agiu dessa forma. Pelo qual ele não quis o que todos os pregadores da época queriam: dinheiro, poder, influência, né? Conquistar as mulherinhas. Paulo fala: não, vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. Olha o que diz o versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, ou seja, o nosso sustento, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Glória a Deus, igreja. Bendito seja Deus, igreja. Paulo está citando aqui, né, a ordenança que Jesus Cristo deu para os seus discípulos, lá em, se não me engano, Mateus 10 e 11, né, eu leio, eu esqueço de conferir o capítulo, né, mas a gente estuda direitinho, mas eu não sou bom com endereço. Está lá, quando Jesus dá poder e autoridade aos 12 e dá as orientações. Não levem nada, porque digno é o trabalhador do seu sustento. E Paulo está citando isso aqui, olha, embora eu tenho direitos como enviado de Cristo, porque Cristo me deu esse direito, exigir de vós a nossa manutenção. Não fiz isso. E o primeiro motivo, aqui do texto, né, mas eu vou aprofundar mais, porque Paulo agia dessa forma. E o texto nos deixa bem claros que Paulo via a igreja de Tessalônica como filhos. Né? Toda a motivação dele, né, era pelo fato de agradar a Deus, que sonda os corações, mas também ele olhava para o povo, para aqueles que creram no Evangelho, e tinha um carinho muito grande por eles. Amém, meus amados? A ponto de que não só o Evangelho estava pronto para dar para vocês, igreja de Tessalônica, mas a própria vida. Aconteceu um episódio lá em Tessalônica, os judeus que não creram começaram a perseguir Paulo e atiçar homens para perseguir a igreja. Jason, provavelmente o judeu que creu lá da igreja, da sinagoga lá de Tessalônica, juntamente com outros homens, foram presos. Porque homens iníquos difamaram a igreja. O texto lá de Atos não fala não, mas você duvida, meu querido? Paulo estava lá ainda, você duvida que Paulo, olha, não, espera aí, deixa eu ir no lugar dele. O histórico de Paulo, meu querido, nos dá segurança para afirmarmos isso. Jason e outros homens foram presos, e ali pagaram fiança e foram soltos. Mas Paulo, meu querido, estava pronto, não. E ele diz aqui no texto que ele estava pronto. Eu vou pregar e vou insistir, e se for preciso, vou dar minha própria vida. Se for preciso, vou lá, solta um Jason, eu me entrego a vocês. Glória a Deus por homens como Paulo. Amém, meus amados? Vocês são meus filhos. Eu estava pronto para entregar a palavra de salvação e entregar a minha própria vida. Maravilha. Por quê? Porque vocês se tornaram muito amados de nós. Vocês recordaram, meus irmãos, do labor e da fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O que aconteceu? Na última exposição, qual que foi a última exposição que nós tivemos aqui na igreja? Da carta aos Filipenses.
No capítulo 4, confere lá depois o capítulo 4, quando Paulo está agradecendo pela oferta dos filipenses, ele fala o seguinte, olha, igreja de Filipenses, vocês desde o início, ou seja, desde quando eu fundei esta igreja em Filipos, vocês foram a única igreja que se ajuntaram comigo no que diz respeito a dar e receber, ou seja, no que diz respeito de eu levar a mensagem de vida, o evangelho, e vocês me ajudarem na minha manutenção. Vocês foram a única igreja que eu permiti, que eu fui sustentado desde o início que a igreja foi fundada, ou desde o início do ministério ali na Macedônia. E no mesmo texto fala que Paulo fala, né, aos filipenses ali na sua carta, que ele recebeu uma ajuda financeira e foi para a Tessalônica. Mas chegando em Tessalônica, o dinheiro não estava dando. Aí o que Paulo fez? A igreja de Tessalônica era pobre, tá? Paulo fala disso na segunda carta aos Coríntios. Tá? E Paulo não quis ser pesado para a igreja. E aí ele viu a possibilidade de trabalhar para completar, porque o dinheiro que ele recebeu em Filipos não era muito assim. E aí ele foi para Tessalônica e trabalhou. Por que Paulo fazia isso? Das motivações nós vimos, porque ele considerava a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, como filhos. E na visão de Paulo, meu querido, ele fala disso lá em 2 aos Coríntios, quando a igreja de Corinto reclama com ele, porque ele não aceitou a ajuda financeira de Corinto. Aí Paulo fala, olha, um dos motivos é porque os pais enriquecem os filhos, e não os filhos os pais. É a mesma coisa aqui. É a mesma motivação. Então, o carinho de Paulo pelas igrejas, né, vendo a situação difícil, não vou ser um peso para esta igreja. Ninguém da minha equipe, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar. A ajuda lá de Filipos não foi suficiente, mas vamos trabalhar. Embora fosse direito. E por que Paulo fazia isso também? Porque Paulo era um homem simples também. Ele fala disso para Timóteo. Timóteo, olha, se nós temos o que comer, o que beber, estejamos o quê? Contentes. Paulo fala para Timóteo, olha, muitos querem ficar ricos e acabam caindo em várias ciladas, em várias dores na alma, em várias perturbações na alma. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se temos o que comer e o que beber, estejamos contentes. Paulo era um homem simples. Amém, meus amados? Outra razão. Primeira razão, porque ele via a igreja como filhos, e ele tinha essa coisa, olha, os pais devem enriquecer os filhos, e não os filhos os pais. A segunda razão, Paulo era um homem simples. Terceira razão, Paulo só aceitava ofertas de igrejas maduras. Você sabia que a igreja de Corinto achou ruim com ele, porque ele não aceitava oferta, e Paulo continuou não aceitando? E Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, olha, peguei vocês. Vocês não vão se gloriar de que vocês me ajudaram financeiramente. Porque eu amo vocês, a minha intenção foi pura, e vocês são muito carnais, vocês são imaturos. Olha como é que vocês estão falando comigo, reclamando comigo porque eu não aceitei o sustento de vocês. Aí que eu não aceito mesmo. Não vou dar essa brecha para vocês ganhar vantagem sobre mim. Sabe, porque mesquinho, meu querido, é melhor sair fora de mesquinho. Meu querido, se a pessoa, se ela der a mão e ficar, sabe aquela pessoa que te ajuda e anota? Sabe? Tem pessoa que ajuda, mas ela anota tudo que ela fez por você.
Eu não quero ajuda de gente assim, não. Porque é aquele tipo de pessoa que te constrange a ser devedor. Não é, então não é ajuda. Então não é de coração. É ou não é verdade? Né? A gente passa por essas coisas, né, meus amados? A gente faz, por exemplo, no nosso aniversário, uma pessoa do nada nos dá presente, não é isso? Não é? Quando é aniversário da pessoa, você vai se sentir constrangido de dar presente para ela. Quem já passou por isso? Né? Você recebe presente do nada da pessoa. Aí a pessoa faz aniversário e você, não, ela me deu presente, deixa eu dar para ela, né? No mínimo, você pode até não dar, mas no mínimo você se sente um pouco, né, constrangido a fazer isso. Né? Eu quero falar com você, seja cara de pau, não dê presente. Só receba. Brincadeira. Porque o nosso mundo aqui, funciona na base do mérito e da troca. Deus trabalha na questão da graça. Né? Não é verdade? Deus trabalha no critério da graça. A gente é mérito e troca nas nossas relações e até na nossa relação com Deus é que a gente quer transformar em troca também. Deus, eu fiz isso, me abençoe naquilo. Né? Não é assim que funciona. Paulo percebeu que a igreja de Corinto era imatura. Não vou aceitar a oferta de vocês, não. Peguei vocês, amarrei. Usei de artimanha com vocês e vocês agora estão na minha mão. Receberam a vida eterna e não vão me ajudar em nada financeiramente, porque vocês são imaturos. Já a igreja de Filipos mostrou, né, maturidade, mostrou a graça de Deus. É muito importante para Paulo, meu querido, que você dê com alegria, que você dê com inteligência e entendimento, seja dízimo, oferta, seja o que for. Porque nós somos o povo do Espírito. Glória a Deus, igreja. Nós somos um povo, meu querido, no qual um poder poderoso e profundo atua. Logo, as nossas motivações, tudo em nós, ela é transformado pelo Espírito. A mensagem da cruz, a entrega de Cristo Jesus, o sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus, não teve consideração por ser igual a Deus, meu querido. Antes entregou-se a si mesmo. É o sentimento que atua naqueles que são cheios do Espírito Santo. E Paulo percebeu isso na igreja de Filipos e ajudou. Olha, vocês, eu permiti que me ajudasse desde o início. E aí, no caso de da igreja tessalônica, né, não teve esse mesmo processo da igreja de Filipos, e Paulo não teve nenhuma ajuda deles. Contudo, foi uma igreja, né, com tempo corrido e tal, foi uma igreja que deu provas e provas de que era uma igreja madura, porque é uma igreja, né, na estadia de Paulo, não o ajudou, não teve essa disposição, não teve essa iniciativa, mas uma igreja que teve iniciativa para ajudar a igreja de Jerusalém, para ajudar as várias igrejas ao redor. Uma igreja que da sua pobreza, da sua necessidade, Paulo fala disso lá em 2 Coríntios, né, das igrejas da Macedônia, uma igreja que era a mão aberta, abençoadora. Já a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, né? Paulo, não, aqui não. E Paulo usa os macedônios para constranger a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto cumpra a palavra dela, que ela deu em enviar ajuda missionária, ajuda, oferta para a igreja de Jerusalém. Sabia disso? Está lá em 2 Coríntios. Glória a Deus, igreja. Então, outra razão é porque Paulo só aceita igreja, só aceita oferta, só aceitava oferta de igreja madura. De igreja que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, meus amados? É mais ou menos o que o pregador, né? Pregador sério, meu querido. Né, ele, né, é lógico que tem agenda, né? A gente quer trazer os famosos, né? Os famosos sérios, eles não cobram nada, tá? Mas o povo já está condicionado. Qual oferta que o senhor exige? Né? Não, meu querido, não exijo nada não, né? Não exijo não. Fico no hotel que vocês pagaram e fico na casa de alguém se precisar.
mas é uma questão de maturidade da igreja. Olha, né, vamos dar uma oferta para o pregador itinerante. Agora, o pregador que já coloca preço, meu querido, sai fora. Sai fora. Aqui não vai pregar nunca. A gente trazia um aqui para pregar, aliás, pregava pouco o evangelho, contava mais piada do que tudo. Aí, na última pregação, ele constrangeu a gente a dar uma oferta boa. Não chama nunca mais. Proibido de chamar, não chama não. Acabou. Tá? Ficou grande demais, cresceu a cabeça. E recebi a oferta. Tá? Nunca mais. Vai ter espaço aqui nunca. Porque nós temos o poder do Espírito Santo. A gente precisa de pregador de fora, não. Tá? Os irmãos estão muito bem servidos. Glória a Deus, igreja. Então, outra razão, uma quarta razão que eu vou dar aqui, é porque Paulo tinha este conhecimento, né, dos aproveitadores que existiam lá na época. Né? Era a prática comum, e Paulo buscava agir diferente para não gerar empecilho ao Evangelho. E ele fala disso em 1 Coríntios capítulo 9, ou 10, se não me engano. Não sou apóstolo, não tenho direitos. Então ele, né, para ser diferente, para mostrar uma motivação diferente, para mostrar que ele amava mesmo, que ele era diferente de qualquer outro pregador, e era cheio de enganadores no mundo grego, no mundo romano. Paulo, não, sou diferente. Eu tenho direitos, mas não vou exigir meus direitos para não gerar empecilho ao Evangelho. Ele usa esse argumento quando ele vai tratar se eu posso ou não fazer coisas que escandalizam o meu irmão. Ele fala, olha, eu posso, ao argumentar isso, né, se você pode comer ou beber de forma que escandaliza o irmão, ele usa o exemplo dele. Né? Olha, para você ter uma ideia, igreja de Corinto, eu tenho esse direito e abro mão desse direito. Não sou eu apóstolo? Não sou eu igual Pedro e Tiago e João? Contudo, abri mão disso para não gerar dificuldades. Para não gerar, né, barreiras contra o Evangelho. Glória a Deus, igreja. Então, dei várias razões aqui para vocês. E a pergunta do PG, tá? Fica atento lá. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação aos outros que credes. Olha, vocês sabem, vocês conviveram comigo. Vocês conviveram comigo. Meus queridos irmãos, existem muitas formas de enganar as pessoas. Vocês lembram que eu falei da receita para você não ser enganado? Por nenhum orador, nenhum pregador? O pregador, o orador, anda no meio do povo. A esposa dele anda no meio do povo. Ele é autêntico, porque uma hora, meu querido, a máscara cai. Uma hora a máscara cai. O que você vê na internet, vê no rádio, você não sabe de nada do cara. O cara fala bonito. Não são critérios para você falar que alguém é da verdade ou não. Sabe? O modo de seguro, meu querido, é o pregador andar no meio do povo. Tem igrejas, meu querido, que o pastor só tem contato com a equipe dele. Ele anda no meio do povo e no máximo vai lá e faz igual o político, abraça os pobres, Ah, meu querido, qualquer um faz isso aí. Político corrupto faz. Mas andar e conviver no meio do povo, eu te falo, meu querido, a maioria das igrejas, o pastor é superestrela. Tem aquela aura de santo, né? Ele fala com Deus, a palavra dele é de Deus, né? Inerrante, é um papa. A Bíblia não permite isso. Jesus andou no meio de seus discípulos, os apóstolos andavam no meio do povo, gente comum, comedor de feijão que vai no banheiro. Sabe? Gente que, Paulo deixa bem claro para Timóteo, é impossível, que, falando de pecado, né? Mas também podemos aplicar para personalidade e índole da pessoa. É impossível que uma má índole, um mau caráter, fique oculto. Sabe? E
O problema é que essas igrejas, eles criam um sistema no qual eles mesmos sabem o podre entre eles, mas nenhum confronta ninguém, porque senão vai desmanchar o sistema de poder no qual eles estão tirando vantagem. Então, meu querido, se eu ter uma ideia, tem grupos de pastores de uma igreja que eles vão em conjunto para a casa de swing. Hã? Você sabia disso? Porque eles se protegem. Não andam no meio do povo, mas fica entre eles lá. São poderosos, homens, oradores de grande persuasão e fazem essas coisas. E praticam essas coisas. O povão não sabe, mas entre eles sabem muito bem. Então, meu querido, um critério, né? O pastor anda no meio do povo, ele está no meio do povão, né? Ele está lá, vê ele em todas as fases da vida, comeu sal com o pastor, está entendendo? Com o líder, seja o que for. Por isso que a igreja local, meu querido, e uma igreja menor, é uma bênção. Glória a Deus, igreja. Uma igreja pequena é uma bênção, 200, 250 membros, tá bom. Né? Se cresceu demais, vamos abrir outra, dividir, né? A igreja pequena, para que o pastor, a liderança, todos conheçam e sejam conhecidos. Glória a Deus, igreja. E aí Paulo fala, vocês são testemunhos, porque eu vivi irrepreensivelmente. Eu falava e vivia. O que eu ensinava, eu vivia. E aí Paulo fala, olha, eu agi como pai no meio de vocês. Porque, meu querido, o pai ele tem 3 funções na vida do filho. Né? Ele tem a função de animar o filho. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Exortar é um chamado de atenção mais inclinado para animar. Vamos lá. Vai por aí não. Vamos por aqui, meu filho. Vamos lá. Consolar. Ô, meu filho, vem cá. Vai dar certo. Admoestar. Meu filho, para de fazer isso. É errado. Percebeu a diferença? Todo mundo acha que exortar é falar bravo. Não, falar é admoestar que é mais bravo. Exortar está mais ligado a dar ânimo. A animar. Vamos lá. Está errado, mas você vai acertar. Vamos lá. O admoestar é para com isso agora. Paulo admoesta Timóteo, né? Diante do Senhor te conjuro, te admoesto. Reavives o dom que há em ti. Né? Chama a atenção mais de maneira mais solene, mais dura, Timóteo. Né? Paulo fala, olha, eu agi assim, como alguém que ama de verdade. Então, meus amados, caem por terra todas as acusações que fizeram contra Paulo. Porque, meus queridos, as atitudes de Paulo falam mais alto. Glória a Deus, igreja. Vai além do discurso. É vida. A igreja, meu querido, está sobre bases firmes, poderosas. Glória a Deus, igreja. Aplicação. Que proveito podemos tirar dessa pregação? Né? Meu querido, tenha sabedoria para julgar a liderança. Tenha sabedoria. Né? E aí tem que ter sabedoria mesmo. Vamos supor que o pastor é um pastor de uma igreja lá do Sion. Você sabe que lá no Sion, ali, Gutierrez ali, Sion, aquela zona lá, todo mundo tem carrão, não é? Se o pastor chegar com um carrão aqui, você vai falar, pastor, sei lá o quê. Não, meu querido, a comunidade é rica, então acaba que tudo isso é relativo. Eu que tenho meu Fiesta 2007 ali, carraço, na estrada, uma beleza, meu querido, ô carro bom, né? Mas se eu for com esse carro em outro lugar mais pobre, lá na África, para eles vai ser uma Hilux. Na sua proporção, na equivalência, na comparação, depende. Então você tem que ter sabedoria para julgar alguém. Contudo, o Evangelho enfrenta a resistência por causa da vantagem financeira que está sendo tirada sobre o povo.
Está na hora dos pastores midiáticos viverem simples, ter uma mentalidade simples, igual Paulo tinha. Mas ostentam riqueza, ostentam poder. Eu fico olhando para tais pastores e fico pensando, quem é que chama a atenção dele, hein? Quem é que... Não, o pastor na igreja é Deus. Errado. É errado. A igreja tem que ter um corpo forte de homens, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, representantes da igreja. Opa, peraí, pastor está falando trem errado aí. Os pregadores, meu querido, o evangelho da prosperidade só funciona para os pregadores da prosperidade. Você vê pastor chegando com carrão em igreja que todo mundo anda de carroça. Você acha isso certo? Não é. Será que ninguém tem o mesmo sentimento de Paulo, não? Por isso, meus amados, encaixa. Apesar de ser injusto, que tem muito pastor, meu querido, sério. Né? Eu vou falar de um aqui, o pai do Daniel. Você sabe que o pai do Daniel era pastor de várias igrejas aqui de Belo Horizonte? Andava a pé, né, Daniel? Andava a pé, atravessava quilômetros e quilômetros para pastorear as igrejas. Né? Eu lembro, eu cheguei a ver ele caminhando, na rua caminhando, de terno e gravata. Tem muito pastor assim, meu querido irmão. Mas os pastores da mídia estão pecando gravemente contra Deus. Estão tirando proveito do povo. Já que eles estão na vitrine, já que o evangelho tem essa dificuldade, por que os pastores sérios não abrem mão dessas coisas e vivem uma vida simples? Seja como Paulo, tira o empecilho para o evangelho. Então aprenda a julgar. Amém, meus amados? Aprenda. Você tem que julgar, meu querido. Você tem que me julgar e julgar todo mundo. Pastor, está escrito não julgueis. Está distorcendo o texto. Não julgueis ali, não julgueis de forma precipitada. É isso que significa. Mas a Bíblia toda hora te manda julgar. Meus queridos irmãos, que possamos, meus amados, eu leio esse texto aqui, eu fico maravilhado. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelos seus apóstolos. Muito obrigado, Pai, pela sua igreja. Estamos sobre uma base firme, a pedra angular e as 12 colunas. Muito obrigado, Pai. Nos deram exemplo. Enfrentaram leões, a morte, para que o evangelho chegasse até nós. Né? Obrigado, Deus, pelos apóstolos, por todos os pregadores sérios que já pisaram aqui no Brasil. Amém, meus amados? Fique de pé no nome de Jesus.